E aí, sejam muito bem-vindas a mais um dia transformando bonecas e transformando vidas. Eu sou Eliane da Borbulharte Bebês Reborns. E hoje eu vim fazer uma live um pouco diferente aqui para vocês. Eu vim aqui na parte do meu estoque, onde fica as bonecas que já estão velhas, estragadinhas, bonecas que foram doadas para uma restauração que eu costumo fazer para um projeto social. E eu resolvi hoje fazer essa live aqui em cima para a gente falar dos diversos tipos de bonecas que dá para reformar. Sejam bem-vindas, estou aguardando um pouquinho o pessoal do Instagram entrar, do Facebook, do YouTube. Sejam muito bem-vindas a mais um dia. Isso aqui, olha, é o paraíso de quem gosta de bonecas, né? Principalmente, assim, dessas reformas. Aqui, eu tô aqui num cantinho só, mas eu tenho um espaço, um mezanino que eu tenho em cima do meu ateliê, que tá lotado de boneca, né? Tem boneca aqui de tudo quanto é jeito que vocês imaginarem. E eu fico assim, eu fico olhando para elas e a gente fica imaginando assim, como que vai ficar pronta, né? Então dá vontade de toda hora ficar mexendo, né? E daí, semana passada, não sei se vocês estão acompanhando as lives, a gente tem feito várias transformações, tem algumas fotos no Instagram, no feed do Instagram, e o pessoal tem perguntado muito assim, mas que tipo de boneca que dá para restaurar? Dá para fazer, eu tenho um curso, né, o Transformarte, onde a gente fala da restauração de bonecas com a arte reborn, e surgem muitas dúvidas que as pessoas perguntam, mas que tipo de boneca que dá para transformar? Então hoje eu vou falar um pouquinho dos diversos tipos de bonecas, porque aqui, ó, nesse meu espaço aqui tem boneca de tudo quanto é jeito, e eu falo para vocês que é difícil de encontrar uma boneca aqui que não dá para ser transformadas. Às vezes tem umas que estão assim, se tiver às vezes furada mesmo, às vezes eu consigo aproveitar ou a perna, ou o braço, ou a cabeça, todas elas dão para transformar. Então eu vou mostrar para vocês assim os tipos mais comuns que costuma aparecer aqui e que fica muito bonita essa transformação. A gente tem muitas aqui desse tipo aqui, que são as bonequinhas que já vem, olha, a maioria que estão aqui com esses corpinhos de tecido, quando essas bonecas vêm de fábrica, né, que as pessoas compram essas bonecas, elas têm um corpinho de TNT, a maioria delas tem. Antigamente, tem umas antigas aqui que eu vejo com o corpinho de tecido, mas como se trata de bonecas velhas, todas elas não dá para aproveitar o corpinho, porque tá sujo, tá muito sujo, às vezes tá desgastado, tá rasgado, então a gente toda vez tem que desmanchar. E eu sempre aproveito, às vezes, o tamanho do próprio corpinho para mim poder fazer um outro corpinho igual, né? Então, esse aqui é um tipo de boneca que aparece muito. Mas, por exemplo, essa daqui é uma boneca que é um pouco mais nova, mas tem aquelas bonecas um pouco mais antigas, sabe? Boa tarde, pessoal que tá entrando aí, seja muito bem-vinda. Existe essas bonecas aqui também, olha essa boneca aqui, também, ó, esse aqui é um bebezinho da Estrela, ele tem até aquela correntinha, né? Isso aqui agora diz que tá tendo um valor comercial, o pessoal tem gostado muito disso aqui, quem coleciona, né? Que nem esse aqui, ó, já vem com aquela... Ele tá com um buraquinho aqui, porque acho que antigamente colocava a chupeta, né? Quando se trata de bonecas assim, às vezes eu tampo esse buraquinho aqui por dentro, eu coloco um feltrinho, ou eu coloco uma massinha plástica, porque... Daí eu coloco um ímã e coloco a chupeta, igual a gente coloca nos de bebês reborns, né? Mas vocês vão ver, olha, esse aqui é um bebezinho, ele tá com o corpinho todo encardido, né? Não sei, não dá pra ver direito aí no vídeo, mas ele tá bem encardido. Nesse processo aqui a gente vai precisar também trocar o corpinho. Daí vem, olha, uma cabeça muito dura. Daí quando você... Oi, boa tarde! Quando você resolve transformar uma bonequinha, que nem esse bebezinho aqui da Estrela, tem a cabeça super dura, daí ou você tem a opção de pintar, né, fazer a pintura do cabelo do bebê, ou de implantar um novo cabelo, mas como é duro, daí vai ter que fazer aquele processo de levar ao forno para amolecer esse vinil aqui, para você não quebrar sua agulha, mas fica outra boneca, né? Então são muito bonitinhos, né? E dá pra transformar. Se a pessoa tem gente que gosta, que deixa do jeito que tá, original. Então, essa boneca aqui,
se der um banho nela e só trocar isso aqui, esse cabelinho, já fica bonito. Mas imagina a gente aplicar a técnica da Art Reborn, fazer todo o sombreamento, sobrancelha, as veinhas, as marquinhas, fica completamente diferente. Nós temos aqui também vários tipos de bonecas, que nem esse tipo aqui. Deixa eu até pegar aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui às vezes aparece aos pedaços aqui, né? Mas você, assim, dá dó, né? Que eu acho assim que jogar fora uma boneca, olha o rostinho dela, ela tem um rosto bonito. E o que que acontece? Aqui, como eu tenho muitas e muitas bonecas, eu tenho muitas peças. Então, quando aparece assim, ó, se é um rosto que tá bonito, que vale a pena restaurar, eu sempre tiro eu tiro a cabeça, ou eu aproveito esse corpo, eu vou achar uma parte que seja proporcional a ela, né? Como ela tem uma carinha mais de mocinha, ela já não fica muito bem assim, pode deixar ela no corpinho de plástico, mas se fosse carinha de bebê, eu já colocava o corpinho de tecido, que seria uma reforma que seria prático de fazer, né? E que seria um resultado. Agora, ela, como ela tem carinha de mocinha, como eu vou fazer uma reforma dessa, eu vou ter que achar uma boneca parecida aí para mim pegar as partes, né, que sejam proporcional ao tamanho da cabeça, para mim poder restaurar. Mas olha como ela tem um rosto bonito. Isso aqui, se a gente tirar a sobrancelha, tirar todas essas marcas, fazer tudo de novo, fica uma boneca totalmente diferente. Acho que tem... Bárbara, se tiver alguma pergunta no Instagram, você vai passando para mim, que eu já vou respondendo. Olha, uma outra coisa que também aparece muito aqui, e que até nós vamos começar a fazer essa reforma em lives essa semana, é esse tipo de boneca aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que tem muito, é uma coisa muito comum de fazer. Até eu tô com algumas alunas no meu curso, que elas estão com algumas bonequinhas dessas, que elas estão reformando e estão ficando lindas. O que que acontece? Esse tipo de bonequinha aqui aparece muito assim, olha, não sei se vocês já... Porque vinha com esse mecanismo do choro do bebê. E daí, lógico que quando a boneca tá velha, a primeira coisa que às vezes acontece é de cair a pilha ou da criança tirar. Então, o que tem de boneca com esse buraco aqui no meio, daí o que que a gente costuma fazer quando é assim? Eu tenho duas opções para fazer aqui. Ou eu tiro esse corpo aqui, eu faço um corpinho de tecido que fica muito bonitinho e eu coloco de novo esse bracinho, essa perninha, ou se não, eu posso pegar esse buraco que tem aqui, ó. Eu sempre tenho essas partes aqui, ó, de bonecas que eu corto mesmo pra isso, olha, esse corpinho aqui eu cortei pra aproveitar o pescoço, né? Eu vou cortar essa rodinha de boneca, essa rodinha aqui. Eu amoleço ela, eu posso pôr no forno, eu posso colocar um soprador bem quente, ou seja, um secador de cabelo, se você tiver, mas tem que ser bem quentinho, porque esse plástico vai ficar um pouco mole. A gente vai cortar a rodinha e vai encaixar aqui, né, cortar do tamanho aqui e vai poder colar ela com uma cola de plástico, né? E vai colar para poder fazer, para tirar esse buraco aqui. Mas assim, geralmente com corpinho de tecido fica tão bonitinho, né? Então assim é a opção. Porque olha só que rostinho mais lindo que a boneca tem. E esses rostinhos, depois que a gente faz a pintura da Art Reborn, fica lindo, né? Essa boneca aqui, ó, ela tem vários tipos que aparecem. Essa, até eu tinha separado algumas aqui, que eu acho que nós vamos trabalhar essa semana, né? Olha pra vocês, olha que linda. Todas, a maioria que aparece com esse furo aqui, ó. Que nem essa daqui, ó. Como ela tem essa perninha que ela é articulada, então dá pra gente colocar o corpinho de tecido aqui sim. Essas aqui, ó, ela tem a perninha dura. Daí, o que eu tenho opção? Ou eu trabalho com ela aqui não dá pra gente pintar porque é plástico, né? Ou o que eu posso fazer? Eu posso fazer um corpo inteiro de tecido. E eu corto o pezinho aqui e eu coloco só o pezinho, fica um corpinho maleável. E eu aproveito esses bracinhos, tá? Dá pra gente fazer um corpinho inteiro de tecido. Eu corto a mãozinha aqui, o pezinho aqui, depois eu colo isso aqui no tecido com cola vinílica e acaba dando certo também. Eliane, tem duas perguntas aqui da Estela no Instagram. Ela perguntou, Eliane, como que quando fazer quando os cabelos estão ruins? E a outra é como tirar os cabelos. Ai, tá.
Então, Estela, ó, por exemplo, assim, ó, uma boneca dessa, né? Vamos falar já do cabelo, né? Já que você surgiu essa pergunta. Olha que rosto mais lindinho, uma ruivinha. Esse cabelo aqui, na verdade, ó, eu acho que dá pra aproveitar. Só que tem vez que a gente olha assim no cabelo, e depois que você... O que eu vou fazer? Eu vou lavar o cabelo. Eu lavo primeiro com condicionador, eu faço o contrário da gente, a gente sempre lava com shampoo primeiro e depois passa o condicionador. Essas bonecas eu lavo com condicionador porque ele já vai ficando meio mole, sabe, macio, não embaraça tanto. Aí eu lavo bastante com condicionador, depois eu enxago, daí eu passo o shampoo e passo o condicionador novamente, sabe? E daí ele vai desembaraçar e vai ficar lisinho. Eu posso deixar de molho também um pouquinho de amaciante de roupa, que sabe que dá certo também, mas geralmente, olha que você passa no shampoo e no condicionador, ele vai ficar já limpinho. E daí você vai pentear direitinho e vai dar o choque térmico. E o choque térmico, como que é? Você vai ferver uma água bem quente mesmo, coloca essa bonequinha, sabe, de pezinho assim no lugar, tenta calçar ela com alguma coisa, né, para que ela fique em pezinho, que você não precisa ficar segurando ela, porque você vai jogar água quente, para não ter problema de queimar tua mão, tá? Porque essa água tem que estar bem fervente. Então essa água, a hora que ela cai, ela fervendo no cabelo do bebê, entra em contato com aquele condicionador, que ela vai estar, ele vai ficar lisinho, lisinho, né? E vai ficar super bonito o cabelo. Acontece que tem alguns que tá muito judiado, daí nesse caso, se eu fizer esse processo e o cabelo ainda não ficar bonito, daí corta o cabelo, corta todo o cabelo, tira a cabeça e com uma pinça você vai puxando por baixo, ou senão com o cabo, sabe a ponta da tesoura? Você vai cutucando ali que sai tudo o cabelo e não é complicado não. E depois implanta o outro cabelinho, mas olha que rostinho lindo, imagina ela restaurada. Essa daqui eu tenho esse cabelinho, ó, acho que vai dar pra aproveitar, porque ela tá bem bonitinha, fazer ruivinha, fazer com todas as sardas, né? Fica bem lindo. A Estela perguntou como que tira a tinta de caneta também. A tinta de caneta a gente usa a quinase, né? Aquela pomada quinase para espinha. Você vai colocar a pomada, vai deixar, né? Passa, não precisa nem pôr uma camada muito grossa, não. Você vai passar só em cima da onde que tá a mancha. Primeiro você lava, primeiro lava tudo, as bonecas, depois a gente passa somente na onde tiver mancha e deixa no sol. Existem algumas manchas que precisa de dias no sol. Tem algumas manchas que você pensa que não vai sair, mas se tiver paciência, deixa no sol um dia. Eu já tive bonecas que ficaram quase uma semana. E aí, de repente, como um passe de mágica, sai toda a tinta. É difícil a mancha que não sai, né? É lógico que às vezes acontece de algumas manchas que não são feitas de caneta. Às vezes tem graxa tem umas manchas que às vezes precisa de thinner para sair, a outras de acetona, de esmalte. O que acontece, que aparece aqui também, um monte de boneca com as unhas pintadas de vermelho, a boca. A criança gosta de passar esmalte, né? Tem um monte de boneca com as unhas tudo pintadas. Mas eu lembro, acho que quando eu era criança eu já devo ter feito isso também, né? Completamente é fácil da gente entender, né? Elas querem passar batom, querem passar esmalte na boneca. Olha aqui, ó, mais uma situação dessas bonecas que eu acabei de mostrar pra vocês. Que ela tá, olha aqui, ela tá sem o corpo dela, totalmente destruída, mas olha o rostinho dela. Embora ela tá sujo, tá todo sujo aqui, a gente já dá pra perceber que com uma sombra, com uma sobrancelha nova, com blush certinho, a gente, sabe, com a técnica da Art Reborn, a gente faz as manchinhas e dá um toque todo especial e acaba ficando uma bonequinha que ninguém fala, né? Por isso que o pessoal, quando a gente põe o antes e o depois nas fotos, o pessoal fica doido, porque tem muita gente querendo comprar esse tipo de boneca. Depois que vê reformado, ninguém acredita. Nossa, que isso aqui, que talvez tem boneca aqui que foi catada no lixo, né? E acaba virando umas bonecas tão lindas. Então não tem, acho que até agora eu não encontrei nenhuma boneca que, não teve jeito. Essa aqui, por exemplo, o corpo dela, se não der pra usar, eu tiro a cabeça e a gente vai aproveitar em uma outra boneca. Se precisar fazer o corpo inteirinho de tecido, se precisar a gente corta só o pezinho e coloca ele, sabe, disfarçadinho ali num macacãozinho de tecido. Isso tudo assim são os detalhes, os acessórios das bonecas que fazem ficar elas lindas.
A Estela também está perguntando como conseguimos tirar os olhos. Como proteger para levar no... Não, desculpa. Quando não conseguimos tirar os olhos, como proteger para levar no forno? Então, quando não conseguir tirar o olho, né, o que acontece? Geralmente, quando a gente tá fazendo um bebê reborn, a gente coloca, se você conhece de onde você tá comprando o olho, se é um olho acrílico de procedência, pode colocar no forno, não tem problema nenhum. Geralmente, essas bonecas de restauração, a gente não sabe direito, assim, que tipo de olho que é, se ele aguenta no forno, porque a gente não conhece o material, né, já é uma boneca que tá pronta. Então, quando eu vejo assim, quando eu vejo o olho, se ele tiver, por exemplo, esse olho aqui dessa boneca, ele não tá um olho, ele tá sujo só, mas ele não tá embaçado, eu posso usar, e o azul dele também, porque tem vezes que vem um olho tão azul que não é muito claro, esse, às vezes um olho muito artificial. Então, por exemplo, esse olho aqui, ele tá com um tom bonito, então eu posso aproveitar esse olho nessa cor. Se eu quiser fazer isso, o que eu faço? Eu pego uma fita crepe, e eu recorto direitinho, sabe o tamanho do olho? E eu cubro com fita crepe. E eu faço toda a pintura sempre com o olho coberto. E eu vou queimando. E essa fita crepe, ela protege o olho, até da pintura que você tá fazendo, sabe? Se às vezes relar um pouquinho de tinta, não tem problema de manchar o olho. Então, dá certo. Agora, existe uma outra possibilidade. De repente, você viu que o olho tá tudo embaçado, tá feio. Quantas e quantas reformas que eu faço. Tem um monte de boneca aqui com o olho tudo, sabe? O olho estragado. Mas como a gente quer restaurar, quer aproveitar o material... O que faz? A gente vai tirar esse olho por trás com estilete. A gente tem, todo olho tem tipo uma cavidade, sabe? Uma casinha que a gente, a hora que a gente tira a cabeça, por dentro tem uma casinha. Então com estilete você faz ali uma meia-lua, tira o olho e pode pintar, né? Nas outras lives eu andei dando dica de como pintar e restaurar o olho. Se você não participou das outras lives, gente, dá uma olhada no YouTube, tá cheio de vídeo lá falando disso. E qualquer dúvida que você tiver, você me manda. Então, qualquer tipo de olho, às vezes a gente quer mudar a cor, né? Esse olho azul, mas eu quero fazer uma boneca com olho castanho. Então, pinta, aproveita, porque a ordem é reciclar. Tem uma pergunta aqui da Leila. Ela perguntou aonde que ela consegue encontrar bonecas para restaurar. Então, essas bonecas aqui, tipo boneca como... Toda criança vai numa casa de menina e pergunta pra você ver o tanto de boneca que acumula com o tempo, né? Hoje em dia acabou, acho que antigamente era mais difícil uma pessoa ter uma boneca, mas hoje as coisas ficaram um pouco mais fáceis nesse sentido. Então a criança ao longo da vida vai acumulando um monte de boneca e às vezes vai ficando encostado. Tem boneca que é muito fácil você conseguir, às vezes até de doação. Existe um jeito de você ir em brechó, tem muito brechó por aí, que é brechó de brinquedo, que você consegue comprar baratinho. Sabe essas feiras de troca? Não sei se na tua cidade tem. Aqui em Ribeirão tem umas feiras do rolo, então sempre tem boneca bem velha, porque ninguém dá nada, é muito baratinho, porque a pessoa pega uma boneca dessa, praticamente assim, todo mundo vê sujo. Ninguém, depois que vê pronto, que começa a ver a beleza da boneca, mas é fácil de você comprar. Ou se não, também uma outra forma, eu tenho uma aluna minha que ela meio que fez um combinado com o Gari, né? O menino que trabalhava com lixo lá da cidade dela. E ela falou pra ele que toda boneca que ele encontrasse no lixo, que ela comprava dele. Comprava baratinho, ela pagava tipo R$5, 3, 5 reais, era mais ou menos nessa faixa. Só que o menino, tipo, pra ele era bom, ele via muito, todo dia ele mexendo, então ele ia separando aquelas peças de bonecas, as bonecas, e sempre aparecia com aquele saco de boneca. E pra ele era bom que ele tinha um dinheiro lá a mais, e pra ela, então, né, era assim, quem gosta de mexer com bonecas é um presente, a hora que você recebe o saco, né, de boneca. Ela falou que era uma alegria a hora que via ele chegando com aquele monte de boneca e todas as possibilidades, transformações que aparecia. Tem uma outra pergunta da Lourdes. Ela perguntou: tem algumas bonecas que eu ganhei e acabaram mofando. Tem alguma forma de eu conseguir salvar essas bonecas para restauração? Então, é uma coisa muito comum de aparecer bonecas mofadas, né? Principalmente, às vezes é boneca de doação, fica em saco, às vezes
fica naquele saco e umedece, fica tempo guardado. Às vezes as pessoas mesmo, a criança não quer mais brincar com a boneca, coloca as bonecas num saco e guarda e acaba mofando. Daí você pode colocar, deixa ela de molho na água sanitária, pode colocar um pouco de bicarbonato de sódio, sabe, com vinagre, que também é muito bom. Então você pode deixar ela só na água sanitária primeiro, às vezes já até resolve. Mas se você achar que ainda tem alguma mancha, depois você deixa de molho, aí você deixa na água morna com bicarbonato, mais um pouco de vinagre, que é muito bom para sair, sabe? Tem algumas vezes que mancha sai com água oxigenada, então tem coisas que, como a gente não sabe que tipo de mancha que é, a gente tem que testar, às vezes, vários materiais, que depende do vinil. Tem vinil que impregna com mais facilidade, tem outros que só de você passar lavar com sabão em pó, por exemplo, já sai a sujeira e já sai até o mofo. Outros que precisam de um cuidado especial. Cadê essa? Deixa eu pegar essa. Opa. Tem muitas coisas, né, gente? Olha, tem muitas bonecas. Vocês veem que olha o rostinho que lindo, né? Agora esse cabelinho, por exemplo, olha, é um cabelinho aqui, tá bem complicadinho, aqui ele tá bem embaraçado, ele já não tem brilho nenhum. Então é um cabelo que provavelmente, primeiro eu sempre tento restaurar o cabelo, se não, daí a gente corta ele bem curtinho, corta, pode até raspar, se precisar, daí vai por dentro com uma ponta numa tesoura, a gente vai tirando todo aquele cabelo e implanta um cabelinho, porque olha que bonequinha mais bonitinha, né, o rostinho. Então essa aqui, ela tem um rostinho bonitinho, compensa, ó, como é o corpo de plástico acaba assim, desvalorizando um pouquinho, daí se você pode até pegar fazer um corpinho de tecido e deixá-la toda articulada. Tem uma pergunta da Cláudia, que ela perguntou se dá pra pintar qualquer boneca. Então, Cláudia, o que acontece? Essas bonecas aqui, ó, por exemplo, assim, é uma bonequinha comum também, ela é de vinil, então tudo que se você for aplicar essa técnica que eu uso, que é a técnica da Art Reborn, com a tinta, existe outros tipos de tinta, mas a tinta que eu uso, que eu ensino no meu curso, essa tinta que ela precisa do forno, né, para ela absorver. Então, esse vinil, ele vai no forno, ele meio que fica mole e a hora que ele expande, a tinta penetra e não sai. Então, para esse tipo de pintura que a gente usa, tem que ser o vinil. Mas o que acontece? Aparecem essas bonecas que são de plástico aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai pintar só a parte de vinil. E aqui você põe uma roupinha, se você quiser deixar o corpinho, você tem a opção, ou você deixa o corpinho de tecido ou de plástico. Se você quiser deixar o corpinho de plástico, às vezes tem bastante bonequinhas que eu acabo fazendo assim. Daí a gente vai fazer um corpinho de tecido aqui e vai pintar só onde for de vinil, tá? Porque se você colocar no forno, um negócio de plástico, né? O corpo de plástico vai derreter tudo, daí não dá certo. Então, todas as bonecas dão certo, sim, de você pintar, desde que sejam de vinil, porque ela vai precisar de ir no forno um pouquinho para poder essa tinta fixar. Deixa eu pegar as bonecas. E tem muita coisa, né, gente? Olha aqui, ó, essa boneca aqui também, que rostinho mais bonitinho que ela tem. O que acontece? Olha, essas bonecas aqui, elas são de fábrica, né? Eles põem o cabelo só em volta com máquina. E geralmente elas vêm aqui porque depois vem, ó, amarra o cabelo aqui, né? E ela fica assim. Só que daí o que acontece? A criança gosta de pentear o cabelo, de fazer penteado, né? Então nesse caso aqui, ó, eu corto o cabelo, eu vou cortar bem rente aqui, ó. E a gente implanta um cabelinho, sabe? Daí implanta no fio a fio, vai ficar um cabelo bem certinho. Ou se você quiser, você pode até fazer uma peruquinha do próprio cabelo. Existem pessoas porque a gente compra fibra, né? Fibra para poder implantar esses cabelinhos aqui. Tipo essas fibras sintéticas mesmo, do jeito que tá aqui. Mas hoje em dia tem algumas no mercado que são tão parecidas com o cabelo. Não são, essa daqui é até brilhante demais, mas tem algumas que são muito melhores, né? Então você pode implantar com essas fibras, ou você pode comprar, essas lojas de mega hair vende essas fibras que é facinho, ou tem gente que implanta com cabelo humano, dá certo de implantar. Vi algumas bonecas já que dá pra você fazer com lã, né? Fazer com lã colorida, então fica bonito, sabe? Acho que
qualquer tipo de boneca vale a pena restaurar, né? Essa semana nós vamos começar a trabalhar com a nossa restauração de novo. Então, provavelmente, nós vamos pegar umas 3 bonequinhas dessas aqui essa daqui, ó, desse tipo de corpinho, desse tamanhinho aqui. Vou ver se eu consigo fazer umas 3 dela, vamos fazer uma trigêmeas, né? Aqui, ó. E olha, por exemplo, essa daqui, ó, já é uma boneca que ela já tá toda suja de caneta, ela vai precisar ir pro sol, ela já vai ter que ter todo o cuidado. Deixa eu pegar aqui A Lúcia mandou uma mensagem aqui falando que ela achou esses dias a cabeça de uma boneca. Se tem algum que ela tem como aproveitar essa cabeça ou se não tem como. Então, esse tipo de pergunta tem bastante gente que às vezes, por exemplo, você vai... Às vezes uma pessoa joga uma cabeça de boneca lá no lixo, você acha, às vezes é uma cabeça bonitinha. Vale a pena você guardar. Hoje em dia tem uns grupos no Facebook que você escreve lá... restauração de bonecas, eles têm muitos pedaços de bonecas. Tem gente que vende assim, eles chamam de sucata de boneca, mas, por exemplo, vende várias partes, perna, braço, né? E é bom você ter, porque daí tem vezes que, às vezes eu preciso montar uma boneca dessa, estiver faltando um braço, às vezes um braço, assim, que a gente vê que é meio parecido, dá certo, né? Eu acho que, e vai salvar a boneca, não é tão gostoso de saber que ela não vai mais pro lixo, e que você vai fazer a alegria de alguém. Eu falo que é um trabalho que muitas e muitas pessoas estão fazendo isso para ganhar dinheiro, porque você imagina agora, Dia das Crianças, você vê essa boneca toda bonitinha, com vestidinho, restauradinha, todo mundo quer comprar para dar pro filho, porque acaba encantando. Mas existem as pessoas que não estão nem pensando em ganhar dinheiro, mas elas estão fazendo esse trabalho para poder doar para crianças carentes, né? Tem pessoal que doa em asilo, que tem as senhorinhas que amam bonecas, que às vezes tem Alzheimer e acaba ajudando no tratamento uma bonequinha. Então eu falo assim que essa arte, de qualquer jeito, ela é benéfica, seja lá, ela faz bem. Mesmo tem gente que não vai fazer doação e nem vai trabalhar com isso, mas já vai fazer bem para ela também, porque isso aqui é uma terapia. Enquanto você transforma as bonecas, você se transforma numa pessoa melhor, você se transforma numa pessoa mais calma, mais tranquila. A gente acaba assim, é gostoso trabalhar com aquilo que é bonito, sabe? É um prazer muito grande a hora que você vê que das tuas mãos, assim, você transformou alguma coisa, né? Eu acho que transformação é uma coisa que faz bem, né? Seja qualquer tipo de transformação. E eu sempre digo que eu acredito sim. Eu acredito que é possível transformar bonecas, transformar pessoas, transformar situações, né? Tudo que a gente precisa é de um pouquinho de boa vontade, paciência. A Vivian mandou uma mensagem aqui falando que a mãe dela estava muito triste. E ela começou a seguir pouco tempo a página e viu sobre o curso de transformação. E ela comprou o curso para a mãe dela e ela pode ver que a mãe dela já começou a ficar mais animada e alegre com o curso. Ai, que bom, Vivian. Fico muito feliz de ver teu depoimento. E realmente, sim, sabe, eu tenho ouvido muitas e muitas histórias de pessoas que às vezes estavam aí deprimidas em casa, sabe, sem a vida foi perdendo sentido, principalmente às vezes senhoras, às vezes os filhos crescem, saem de casa, às vezes os netos já não estão assim, já começam a sair de casa, né, não estão mais precisando do cuidado, às vezes da avó, às vezes a gente fica muito sozinha em casa, e eu acho que trabalhar com bonecas acaba a gente se aproxima de pessoas, né, e isso faz bem, né, como é gostoso de ouvir essas histórias de pessoas que têm combatido às vezes depressão com trabalho manual, têm se sentido pessoas mais produtivas, isso faz um bem para a autoestima da pessoa, porque a hora que você pega uma bonequinha, você transforma ela, isso faz nossa, trabalho mão ocupada, né, a mente não fica aí vagando com, às vezes com pensamentos, né, que não edificam. E essas pequenininhas aqui, olha, elas são bem bonitinhas, bonequinhas também, ó, nesse caso dessas bonequinhas, cabecinha de vinil, isso aqui para implantar o cabelo é muito rapidinho, um banhinho nesse bebezinho aqui, faz uma pintura nele, mas fica um bebezinho, mini bebezinho, que fica lindo. Você imagina quem que não ia querer ganhar um bebezinho numa cestinha, com a cobertinha, todo enroladinho, cheirosinho?
Vocês não imaginam como que isso aqui fica, né? É muito legal. Esse tipo de boneca, eu tenho um canto aqui do quartinho que é cheinho delas. É muito fácil, né? Até assim, uma outra dica. Tem gente que fala assim, eu moro num lugar muito isolado e não tem boneca, e não tem às vezes o lixeiro que passa, que eu posso fazer um acordo, não tem brechó e não tem nada. Vai e compra uma bonequinha, essas bonequinhas aqui nessas lojas, até em loja de R$1,99, essas lojas da China, coisa mais baratinha. Compra a bonequinha, só presta atenção se ela é de vinil pra você começar a restaurar, não tem desculpa. Porque eu falo que tem muitas e muitas pessoas que querem começar a fazer o curso de bebês reborns, né? Eu trabalho com bebês reborns já há um tempo. E às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro às vezes pra comprar material, pra começar a fazer arte reborn. É uma grande opção, gente. Porque o trabalho com a restauração de bonecas quase não te exige custo nenhum. Aqui a maioria das roupinhas que a gente faz aqui para os bebês, a gente usa roupa restaurada, roupa de brechó, desmancha a roupa, vira e tudo fica bonitinho. Por quê? Porque os acessórios são os detalhes, né? Deus habita nos detalhes e tudo fica lindo, sabe assim? O cuidado de você colocar um lacinho, de você colocar um vestidinho, mas pôr uma fitinha combinando com o lacinho, fazer o sapatinho, é os detalhes que ficam bonitos, né? A gente vê assim, você vê até uma pessoa, às vezes a pessoa tá lá, desleixada, é a mesma pessoa. Se ela dá uma arrumadinha e penteia o cabelo, e passa um batom, e se cuida um pouquinho, né? É o detalhe, às vezes não é o custo, não é dinheiro, né? Que nem uma bonequinha dessa não vai te custar nada pra fazer, né? E a tinta que a gente usa na arte reborn, a tinta é um material mais assim, que às vezes as pessoas, mais assim, a tinta, quando a gente se fala de restauração de bonecas, a gente usa poucas cores de tintas, não é o mesmo tanto de tinta que a gente usa na arte reborn para fazer um bebê reborn. A gente trabalha com poucas cores de tintas para quê? Para poder facilitar o seu começo na arte reborn. Talvez depois que você começar a fazer restauração, você vai querer já começar a pintar seus bebês reborns, mas nada te impede de você ter o seu negócio de restauração de bonecas em paralelo o seu negócio de bebês reborns, que o bebê reborn dá para você agregar um valor maior na hora da venda, né? Então assim, eu acho que dá para caminhar junto os dois paralelos, né? Dá pra fazer, tem uma pergunta que eu não tô conseguindo ler daqui, Bárbara. Deixa eu ver, dá pra fazer bebê reborn baseado em foto? É isso? É que eu tô um pouco longe, bebê reborn baseado em foto. Então, Dada, o que a gente faz com o bebê reborn quando é baseado em foto? A pessoa manda a foto e a gente vai procurar um molde mais parecido. Eu sempre falo com a pessoa que não fica idêntico, porque os moldes já são pré-determinados. É a mesma coisa de eu pegar aqui uma bonequinha e às vezes alguém vier com uma foto, eu venho aqui com a foto e eu fico vendo o rostinho que eu acho que é mais parecido. Daí na hora de pintar, a gente vai procurando, fazendo os detalhes, as sobrancelhas, a gente vai fazendo isso assim, um pouco mais parecido, né? Então é isso que é o bebê através de foto. Às vezes a pessoa cria aquela ilusão que vai ficar idêntico, não fica parecida. Tem algumas crianças que a gente já consegue achar um rostinho muito parecido, né? Outras já acaba sendo mais difícil, porque esses moldes já são, geralmente as escultoras fazem esses moldes dos bebês reborns baseados às vezes em filho delas, né? E são outras, né? Você vê que Deus fez cada pessoa diferente, então é difícil achar igualzinho. Nós vamos escolher aqui, né? Provavelmente, então, quem quiser estar acompanhando as lives a partir de quarta-feira, nós vamos estar reformando essas bonequinhas aqui, esse tipo de boneca aqui, ó. Tem um monte de gente pedindo desse tipo, olha aqui, ó. Nós vamos trabalhar com esse tipo de boneca aqui, tá? Nós vamos colocar umas fotos lá no Stars, pra vocês verem o antes da bonequinha. Provavelmente a gente vai esculpir umas 4 ou 5 que tem aqui pra vocês ajudarem a gente a escolher 3 bonequinhas. Nós vamos trabalhar com 3 bonecas durante essa semana, tá bom? Pra poder dar dicas pra vocês e qualquer coisa que você tiver de dificuldade, de dúvida, manda mensagem pra mim, que vai ser um prazer poder te responder. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo até agora. Eu agradeço muito, um grande beijo, fico com Deus. E quem não tá, olha, quem tá aí no YouTube,
que não tá no Instagram é @borbulharte. Pessoal do Instagram que não tiver no meu YouTube, lá tá Borbulharte Bebês Reborns. Nós temos muitos vídeos de conteúdo lá no YouTube e o pessoal do Facebook também, tá? Facebook tá fazendo Bebês Reborns, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a semana, que esses dias sejam dias abençoados, cheios de surpresas boas. E na quarta-feira, estamos aqui de volta. Um beijo, até mais!